Todo jovem cristão passa por isso. Às vezes a gente se sente que a gente só está num lugar, só está, por exemplo, na igreja, por uma pessoa, o Espírito Santo. E se você está sentindo isso, parabéns. Você realmente é um jovem cristão, você realmente é uma pessoa que quer ter um compromisso com Deus. Porque não é fácil. Se fosse para você ter saído, você já teria saído. Mas se o Espírito Santo te ajudou a permanecer, isso significa que você ainda é amado por Deus. Não que você saia, você vai deixar de ser, mas que você ama a Deus de verdade, sabe? E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Eu sou a Bia Vicente, tô aqui para te ajudar na sua vida de caminhada com Jesus. E se você ainda não é um inscrito nesse canal, eu peço para você se inscrever aqui nesse canal, não deixar de curtir e nem de ativar o seu sininho para você não perder nenhum vídeo que vai sair por aqui. Amém? Todos. E aí, vamos lá? Gente, a palavra que nós vamos ler hoje fica lá em Efésios 4, do versículo 29 ao versículo 32, que diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Gente, é uma palavra assim muito óbvia para algumas pessoas, mas para algumas pessoas não. E a primeira coisa que eu quero falar pra você, caso você não saiba quem é o Espírito Santo e você não saiba como que ele se manifesta, eu vou te explicar agora. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o responsável por nos levar a Cristo. E como assim nos levar a Cristo? Sabe quando a gente tá numa igreja, eu não sei, né, se vão assistir pessoas que são desviadas ou que já foram desviadas nesse vídeo, mas quando você volta, quando você vai numa igreja, você sente aquela sensação de saudade, aquela sensação de, poxa, um dia eu já pertencia aqui. E quem faz isso, quem convence o homem do seu erro, do seu pecado, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. É ele que nos molda, é ele que nos transforma, é ele que nos amadurece. Ele é o nosso consolador, ele que é o nosso melhor amigo, é ele que, quando nós estamos gemendo, chorando e a gente não consegue nem falar, ele traduz aquilo que a gente está sentindo para Deus. Então, ele é essa pessoa. E sim, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é maior e ele não é menor do que Jesus, do que Deus Pai. Não. Ele é Deus e ele é o Deus Espírito Santo, que habita dentro do nosso coração. E aqui, no versículo 29, tá dizendo pra gente evitar o linguajar sujo e insultante, né? O que me leva a pensar, com o que a gente entristece o Espírito Santo, né? Muitos de vocês podem estar se fazendo essa pergunta, mas, poxa, o que entristece o Espírito Santo? Eu não vou adentrar muito em detalhe sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais detalhado sobre. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, como rejeitar ele, sabe? Você se sujar no pecado, você mesmo estando na igreja e você fazer coisas erradas, por exemplo, você falar palavrão, você assistir pornografia, você ficar com um monte de pessoas. Isso tudo pode sim entristecer o Espírito Santo. Tanto as coisas mais graves também quanto as coisas mais simples. Porque, pensa comigo, existe uma palavra chamada iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade, ela é uma sequência de pecados em seguida. Quando nós cometemos a iniquidade, nós não sentimos que estamos cometendo ela. Por exemplo, vamos supor que uma coisa muito comum, que é a comida, né? É algo que é muito sutil, mas que é algo que também pode entristecer o Espírito Santo, que no caso é a gula. Eu vou comendo doce, eu vou comendo um monte de besteira todos os dias, beleza? Só que vai chegar um tempo de tanto eu comer aquilo que eu não vou mais dar importância se aquilo vai fazer bem pra minha saúde ou não. E com o pecado é a mesma coisa. Se a gente cometer o mesmo pecado todos os dias, aquilo dali vira uma sequência e acaba que a gente não acaba mais sentindo remorso nenhum. Aquilo ali já vai fazendo parte da nossa vida
e acabou, sabe? E o Espírito Santo, ele não compactua com a iniquidade. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quando nós fazemos isso, nós entristecemos a Deus, ao Espírito Santo. E isso é algo muito grave. E como que a gente pode não entristecer ele? Essa deve ser uma pergunta que você deve estar se fazendo agora. Poxa, eu tô cometendo uns erros aí, mas eu quero melhorar. É você se livrar, como assim diz aqui, né, na palavra. Você ser bondoso e ter compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus perdoou em Cristo. Então a gente vê aqui que o perdão, que liberar perdão, liberar mágoa, liberar tudo, né? Se permitir ser curado por Deus, tanto você se perdoar como você perdoar os outros, é uma forma de você agradar o Espírito Santo. Você ter comunhão, você ter comunhão com Deus, é essencial que você faça isso. Que você tenha comunhão com Deus, que você tenha comunhão com a Bíblia, que você tenha comunhão em oração. É essencial. Sem isso, você não consegue fazer as outras coisas, que é perdoar os outros, que é amar os outros, como Jesus amou, né? A gente tem que amar como Jesus amou os outros. Então, sem ter uma comunhão com Deus, sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar, você não consegue fazer as outras coisas. E eu tenho sentido muito isso ultimamente, sabe? Que o que tem me deixado permanecer na presença do Senhor é o Espírito Santo. E isso é um motivo da gente agradecer, pessoal. Porque não é que a gente seja super crente, sabe? Não é que a gente seja melhor do que ninguém. Mas uma pessoa que tem comunhão com o Senhor, ela não consegue largar Cristo. Sabe? Você não consegue. Por que você não consegue? Às vezes você pode até se magoar com a igreja, você pode até sair da igreja, mas daqui a pouco você volta correndo. Por quê? Porque é impossível uma pessoa que pisou no Santos dos Santos ficar da mesma maneira que era antes. Não tem como. Sabe? Não tem como você voltar a ser o que você era depois de Cristo. Depois do Espírito Santo. Não tem como, gente. E na própria palavra diz que se a gente sair, é porque a gente nunca pertenceu de verdade. E isso é muito profundo, sabe? Se a gente se afastar, não digo só da igreja, mas se a gente se afastar de Deus, é porque a gente nunca esteve ali de verdade. A gente sempre esteve ali por estar, sabe? Nunca esteve ali. É muito surreal, gente. É muito... Eu não sei nem explicar a palavra, mas é muito imensurável esse amor, essa graça que Ele nos fornece, porque a gente não merece. Em momento nenhum a gente merece nada. Nada. E eu gostaria de deixar um alerta pra nós, pra mim, pra você, que a gente não perca a sensibilidade do Espírito. Porque a sensibilidade do Espírito é o que nós temos de mais precioso quando nós estamos passando por momentos difíceis. E é muito surreal, porque você não consegue nem pecar. Porque você tem um Espírito. E aí o Espírito te avisa, ei, você tá pecando. E isso não é pra você. Ei, você não é assim. É assim que acontece, gente. Quando a gente tenta ser algo que não é, o Espírito Santo, ele já vem nos confrontando. Já vem e fala que a gente é amado, que a gente é querido. Muitas vezes eu já cheguei pra Deus e falei, Senhor, desiste de mim. Desiste. E ele falava, não vou desistir. Não vou. E às vezes é isso que tá acontecendo com você. Você se sente culpado, você se sente preso. Você sente que como se Deus estivesse te prendendo, te privando das coisas. Só que entenda que Ele não tá te privando. O Espírito Santo, Ele não te priva, Ele te protege, sabe? Muitas coisas que você quer não são pra você. E Ele só tá te guiando por um caminho que Ele quer que você siga. E um caminho que não vai te trazer mal, mas que vai te trazer bem. Os pensamentos de Deus, eles são paz. Eles não são confusão, sabe? Então, entenda essa palavra, jovem. Jovem, adolescente, criança, adultos. Todos nós passamos por esse tipo de coisa, né? Todos nós passamos por momentos difíceis da nossa vida. E que só podem ser vencidos quando o Espírito Santo está em nós. Assim como Davi disse lá no Salmo 51, não te retires de mim o teu Espírito. Que seja essa a nossa oração, sabe? Eu te convido agora nesse momento a orar junto comigo. Eu vou fazer essa oração junto com você, porque eu sei o que você está sentindo. E em nome de Jesus, vamos orar, porque a batalha se vence em oração, em comunhão com Deus. Amém? Vamos lá. Pai eterno, oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos ajudar a alimentar
o Espírito a alimentar a Ti, Senhor, a alimentar para o Senhor ficar forte em nós, que a carne ela não venha nos vencer. A nossa vontade de desistir, a nossa vontade de fracassar, a nossa vontade de tudo, que o Senhor venha nos ajudar, não nos submeter a isso, mas a nos submeter ao Senhor. Nos ajuda, nos fortalece. Fortalece a nossa alma nesse momento. Nos ajuda a permanecer em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado por ser um Deus tão misericordioso e bom. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo para alguém que você lembrou e que talvez esteja precisando ouvir essa palavra. Amém? Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau!